Boa noite, boa tarde, bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus para todos. Que Deus venha nos abençoar. Até aqui o Senhor nos sustentou, nos deu graça, nos deu permissão para a gente estar aqui aprendendo a palavra dele. Vamos para que Deus nos conceda um início de semana abençoado, cheio da presença dele. Que a grandeza dele venha resplandecer sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Deus nos conceda um dia, uma tarde, uma noite abençoada, cheia da presença dele. Vamos para mais um dia, iniciando, aprendendo a palavra de Deus. Tu aprende daí, eu aprendo daqui, nós aprendemos juntos. Nós somos alunos e o professor é o nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para aprender a palavra dele. Deixar uma palavra para os irmãos meditar, que venha abrir o teu coração para receber a palavra de Deus. Que Deus cada dia mais venha nos capacitar, nos ensinar, venha nos encher com a presença dele. Venha pôr no nosso coração os amor pelo próximo. Que Deus venha cada dia mais cuidar de nós e de nossa casa, de nossa família. Que Deus venha fortalecer cada dia mais a nossa fé nele, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não é isso? A palavra de hoje que eu vou deixar para a meditação dos meus irmãos e as minhas irmãs está em Deuteronômio 28, capítulo 29, capítulo 28, versículo 29, do 1 em diante, até o que o Espírito Santo de Deus venha nos revelar a palavra dele aos nossos corações. A palavra do Senhor fala assim, Deuteronômio, capítulo 28, versículo 29. Deus faz um novo concerto com o povo. Infelizmente, meus irmãos, tem muitos que ainda estão perdidos. Deus conserta aqueles que andam errado, mas quando a pessoa permite, muitas vezes as pessoas não permitem ser consertado pelo Senhor Jesus, não é isso? E termina pagando o preço. Então, cada dia mais a gente temos que se permitir a ser consertado, pedir para Deus, aonde eu estou errando, me conserte, me molde, me molde. A palavra do Senhor, meu irmão, fala assim, estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizeram com eles em Hebron, em Erobel. E chamou Moisés a todo o Israel e disse-lhe, tentaste visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito perante os vossos olhos a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. As grandezas provas que os teus olhos têm visto, aqueles sinais e grandes maravilhas, porém não vós tem dando o Senhor um coração para entender, nem os olhos para ver, nem o ouvido para ouvir, até ao dia de hoje. E 40 anos vós fez andar pelo deserto. Não se envelhecerá sobre vós as vossas vestes, e nem se envelhecerá nos teus pés os teus sapatos. Essa palavra aqui, meus irmãos, nos ensina, Nesse texto sagrado, Deus lembra aos israelitas o período de 40 anos em que eles foram cuidados por Deus no deserto.
Muitas vezes, Deus faz, por mais que a gente não mereça, mas Deus faz tanto milagre na nossa vida, aqueles que a gente vê e aquele que a gente não vê. E muitas vezes a gente somos gratos com o Senhor, não é isso? Deus sustentou o povo dele 40 anos no deserto, não deixou faltar nada, não deixou acabar as roupas, nem os sapatos. Mas mesmo assim o povo ainda murmurava, é como hoje. Por mais milagres que Deus faça na vida do ser humano, mas o ser humano ainda murmura. É muitos para pedir e poucos para agradecer. Os milagres, os livramentos que Deus nos dá todos os dias em nossas vidas, não é isso, minhas irmãs e meus irmãos? 40 anos em que eles foram cuidados por Deus num deserto. O número 40 é um símbolo de um período de provação e traz muitas lições para o nosso crescimento espiritual hoje. O mundo foi provado por 40 dias e 40 noites, por meio de um dilúvio universal. O povo de Israel foi provado 40 anos no deserto e Jesus também permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás no deserto. A provação é definida como uma espécie de teste a que o ser humano é submetido com um projetivo amadurecê-lo para os embates da vida. Muitas vezes, minhas irmãs e meus irmãos, Deus passou pelo deserto, mas nem só de pão e nem de água viverá o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. Se Deus foi passar, se Satanás tentou nosso Senhor Jesus no deserto, quem somos nós na terra para não ser tentado aqui na terra também? Por isso que a gente temos que estar constantemente ligados, se enchendo da palavra de Deus, para quando Satanás vir nos tentar, a gente não cair na cilada e nem na armadilha de Satanás. Não é isso? Temos que estar aqui, se alimentando da palavra de Deus, porque o mundo não tem mais nada o que se oferecer, não é isso? Mas a palavra de Deus tem. Todos os dias a gente se alimentando da palavra de Deus, quando Satanás vir agir e jogar e apresentar os pratos deles, nós renegar, porque a gente está um firme na rocha. Se Satanás tentou Jesus, você acha que ele não vai tentar nós aqui nessa terra? Vai. Satanás, ele manda muitos os pratos para nos enganar, para nos confundir. Mas a gente temos que estar firme na rocha, firme na palavra de Deus, se revestindo da palavra de Deus, comendo, se alimentando. Não só é a comida, a bebida e a comida, ela alimenta o nosso matéria, o nosso corpo. Mas a gente temos que se alimentar da palavra de Deus, que é isso aqui, É isso aqui, é a palavra de Deus. Então a gente temos que se alimentar todos os dias. Porque aquele povo que Deus permitiu ele passar pelo deserto, mas ele deu vitória. Mas por que aquele povo não chegou à terra prometida? Porque murmurava. Então não murmure, meu irmão. Está passando pelo deserto? Dobra teu joelho, agradece a Deus. Deus, eu estou passando por esse deserto, mas é um deserto para o Senhor me tratar. Porque eu creio que o Senhor vai me levar até a terra prometida. E o que Deus prometeu, Ele vai cumprir na tua vida, na minha. Não é isso? Então a gente temos que passar pelo deserto, mas seja o deserto de dor, seja o deserto da enfermidade, seja o deserto da tristeza. Mas a gente está ali firme orando. E cremos que Deus vai nos dar vitória, amém? Conclusão, o número 40 anos remete ao período de provação ao que somos submetidos e
assinado também o nosso triunfo ao final de cada prova. Ao final de cada prova, há sempre uma grande vitória da parte do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Cada prova, meu irmão, que a gente passa, você pode ter certeza que a vitória vai chegar. Cada lágrima que nós derramamos, a vitória vai chegar. Cada prova que Deus permite nós passar pelo deserto, mas creia que a vitória vai chegar. O deserto não é para te matar, é para te consertar, para te se tornar uma pessoa melhor, para você ter uma vida melhor, para você ter uma visão melhor, para você olhar o mundo melhor, para você olhar pelo teu próximo melhor, para você plantar amor no coração daqueles que estão angustiados, para você ir de fazer a palavra e pregar a palavra de Deus para aqueles que estão cansados. O deserto muitas vezes vem para nós olhar para cima e saber que tem um Deus cuidando de nós, que tem um Deus que está velando por nós, que tem um Deus que vai nos dar vitória. E muitas vezes Deus permite que a gente venha passar pelo deserto para edificar a nossa fé também, que Deus fala até onde eu vou ver onde é que vai a fé dela. Se ela vai duvidar, ou se ela vai buscar outros deuses, ou se ela vai continuar passando pelo deserto, mas sem murmurar. Amém, minhas irmãs e meus irmãos? Se lembre de Jó. Passou por tudo, mas ele continuou adorando Deus. Em momento nenhum ele rejeitou o Senhor. Em momento nenhum nós devemos rejeitar o Pai. Em momento nenhum, meus irmãos, a gente não deve rejeitar o nosso Pai, porque é Ele que nos dá força para a gente estar aqui todos os dias, respirando o sopro da vida, enxergando o dia. Não importa o deserto que tu estejas passando, mas só creia que Ele vai trazer a vitória. Ele vai chegar onde a gente não pode chegar. Ele vai arrumar o que a gente não pode arrumar. Ele vai consertar o que a gente não pode consertar. Deus manda te falar nesta tarde, nesta noite ou nesta manhã no seu horário, que Ele vai arrumar a casa, que Ele vai te dar vitória. Ele vai te dar a vitória vai chegar nas tuas mãos. Somente creia. Se lembre de Jó. Perdeu tudo, mas Deus restituiu tudo de volta. E tudo que a gente perder, Deus vai trazer de volta. Se é um deserto, não sei qual é a área do deserto que tu estás passando, mas Deus vai te dar vitória. Somente creia. Porque quem tem fé, minhas irmãs e meus irmãos, está aqui. Eu passei pelo deserto da dor, da perda, da doença, de tudo. Mas eu sempre olhei para o alvo, que é aquele que está ali cuidando de mim. Muitos não podem confiar em ti, muitos podem te rejeitar, muitos podem te bater a porta. Muitos não podem te aceitar do teu jeito, nem amar tu como merece. Mas aquele que está lá em cima, olhando por nós, Ele substitui tudo isso por vitória. Muitos podem te renegar e dizer, ele e nem ela é capaz de nada. Mas aquele que está lá em cima, que se chama Senhor Jesus Cristo, Salvador da terra, da pátria, do mundo, das nações, Ele sim é o teu melhor amigo. Ele nunca vai te abandonar, nunca vai te rejeitar, nunca vai bater a porta na tua cara e nunca vai dizer ele ou ela não é capaz. Ela e ele é capaz, porque é eu que tomo conta da vida dele e da vida dela. É eu que coloco palavras na boca dela.
não cai uma folha no pé de árvore, se não for por permissão do nosso Deus. Ele alimenta os pássaros. Ele nos alimenta também, tanto da palavra dele, quanto nosso físico. Que nesta noite, nesta manhã e nesta tarde, Deus venha cuidar de vocês, toda a tua casa, toda a tua família, te dá vitória onde tu for. O que tu colocou na mão dele, creia que ele vai te dar vitória. Somente olhe para o alvo, que é Cristo. Deus, aqui eu apresento, Pai, minhas irmãs e meus irmãos. Obrigada, Deus, pela tua palavra revelada, Senhor. Nos capacita, nos ensina cada dia mais, Pai. Nós estamos aqui, Senhor. Que o Senhor venha crescer na nossa vida e nós venha diminuir, Pai. Nós estamos aqui sem querer fama, sem querer status, sem querer holofotes. A gente só estamos aqui, Pai, glorificando o teu nome e se alimentando da tua palavra e pedindo, Pai, nos capacita e nos ensina. Muitos não podem nos ver nós com o teu olhar, mas o Senhor vê nós. Perdoa pelas nossas falhas, Senhor, pelas nossas fraquezas. Cumpre em nós o teu querer, a tua vontade, Senhor. Só permita chegar na nossa casa, na nossa vida e nas nossas mãos tudo que for de ti, Senhor. O que não for de ti, meu Pai, tira do nosso alcance. É assim que nós te pedimos, meu Deus. E é assim, desde já, que nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Cuida dos meus irmãos. Cuida das minhas irmãs. Dê vitória, Pai, a cada um deles. Eu creio, meu Deus, na vitória minha e dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém, minhas irmãs e meus irmãos. Fique com essa palavra. Compartilhe. Vamos fazer esse canal crescer. Envie para os grupos da família. Pela aquele amigo, aquela amiga que está precisando de ouvir uma oração e uma palavra. Lembre, estamos aqui para aprender. E o nosso professor é Jesus. Nós só somos alunos. Ajude aquele que precisa. Dessa vida a gente não leva nada. Mas a gente vive pela infinita misericórdia do Senhor. Ajude aqueles que precisam. Com a palavra, com a oração. Seja o que Deus tocar no teu coração. Os pequeninos. Aqueles que estão na rua. Que não tem uma cama para deitar, nem um pão para comer. Ajude os necessitados, porque você chegará até o trono do Senhor. Farei o bem para aqueles que precisam. Levarai a boas novas para aqueles que necessitam ouvir. Eu sempre falo, meus irmãos, a obra não é feita na igreja, a obra é feita na rua. Porque na rua tem muita gente sedenta, dolorida, sofrida, precisando de uma palavra, de um abraço, de um sorriso, de um bom dia, de uma boa tarde, de uma boa noite. A igreja, a gente vai para ter comunhão com os irmãos, para se alimentar da palavra, se encher de Deus, glorificar o nome dele, dar o nosso melhor. Mas quando a gente regaça as mangas e vai para a rua, lá é o desafio. Lá é o desafio, é onde Deus vai usar a nossa fé, colocando pessoas ao nosso caminho para a gente dar um abraço, dar uma palavra, dar um sorriso, dar um bom dia, porque o mundo está precisando disso. Infelizmente, o mundo está com falta de amor. O ser humano só pensa em si, é eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu. Não, temos que pensar no nosso próximo também. Porque para eu e você estar aqui, foi por permissão de Deus. E tinha muitos orando por nós. Então vamos retribuir o amor, levando a palavra dele para aqueles que estão precisando ouvir. Amém? Fique todos na santa paz do Senhor. Que assim Deus permitir, a irmã Cátia estará aqui de volta para a gente aprender a palavra de Deus juntos. Amém? Fique todos na santa paz do Senhor.